Pessoal, vejam que a Vera acaba de fazer uma análise muito precisa de um cenário de exceção. Nós estamos aqui discutindo hoje o dia inteiro decisões e reações fundadas em profunda insegurança jurídica. Insegurança jurídica que tem como centro irradiador o Supremo Tribunal Federal. A casa que é guardiã máxima da Constituição Federal, mas cujos membros têm diariamente, há anos, quase sem exceção, investido contra a lei maior, contra a nossa Carta Magna. Eu li a decisão da Raquel Dodge, dividido, conforme expresso pela Vera. Ao mesmo tempo, diante de uma aula de direito constitucional, uma aula a 2 ministros do Supremo e a todos aqueles que se calaram. Onde está Carmen Lúcia, a senhora do cala-boca já morreu? Onde é que está o Barrosão, que mata no peito para defender os direitos fundamentais? Vejam, é, portanto, uma aula, um texto primoroso que tem esse problema. Pode o Ministério Público mandar arquivar um inquérito? Porque ela manda arquivar, tá lá, promove o arquivamento. Ela tem alcance para essa decisão. Ao mesmo tempo, olha como é complexo o negócio. Ao mesmo tempo, o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal. Então, talvez esteja aí, nessa condição, o fundamento, segundo Raquel Dodge, para o arquivamento. O texto dela tem como base a lembrança de que o Ministério Público não foi convidado a se manifestar a respeito de uma ação penal, sendo ele o titular exclusivo de qualquer ação penal. Portanto, num vício grave constitucional plantado pelo Supremo Tribunal Federal, por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, estaria a condição para que ela determinasse o engavetamento. É delicado, é complexo. Como se posicionar diante disso? Nós estamos tratando aqui de um mecanismo, conduzido pelo Alexandre de Moraes, um mecanismo de investigação que trabalha sem objeto determinado, o que na prática dá liberdade para que um já poderoso por natureza ministro do Supremo invista contra qualquer um a qualquer tempo. Eu não me lembro de já ter me deparado com algo assim. Não é aceitável que um inquérito avance sem respeito óbvio ao devido processo legal. Está lá no texto da Raquel Dodge. Não há respeito à delimitação da investigação penal. Ela faz as perguntas: quais são o objeto e o fato investigados? Delimitar genericamente uma investigação sem definir sujeitos e investigar atos indeterminados sem cortes de tempo e espaço, agora digo eu, é algo intolerável à democracia. Intolerável. E nós estamos aqui discutindo sob profunda indignação no reino da insegurança jurídica. A heroína Raquel Dodge tem o seu ato heróico questionado por motivo de procedimento. E se há questão, é preciso relativizar. Mas, ao mesmo tempo, como não aplaudir o que ela escreveu ali? Por que nós estamos nessa situação como analistas? Porque o Supremo Tribunal Federal instaurou o reino da barbárie no Brasil. É isso. Veja, não há ninguém mais poderoso no Brasil do que um ministro do Supremo. E com isso os sujeitos se sentem à vontade para fragilizar, porque é disso que se trata, a corte de que fazem parte. Porque se você é membro do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, e você investe diariamente contra essa condição, contra a sua natureza,
Tem muita gente feliz. Você alimenta os argumentos daqueles que dizem que uma corte como essa é prescindível. Aqueles que chamam, como é o cabo e o soldado. Tem muita gente oportunista surfando a onda da censura, vendo oportunidade, gatilhos na censura incoerente, bárbara do Supremo Tribunal Federal. Veja, minha gente, que a Raquel Dodge, no texto dela, na decisão dela, registra que o inquérito foi instaurado em 14 de março e que já no dia seguinte, 15 de março, ela pediu informações sobre a matéria específica do inquérito e a natureza da apuração estabelecida. Sem sucesso. Sem sucesso durante um mês. Olha que loucura, durante um mês o Supremo Tribunal Federal se negou a fornecer conteúdo solicitado pelo titular exclusivo da ação penal, o Ministério Público. A Raquel Dodge lembra também, é incrível ter que lembrar isso, que o sistema penal acusatório brasileiro determina a separação de funções na persecução criminal. Ou seja, que o nosso sistema não autoriza que o órgão julgador seja o mesmo que investiga e acusa. Isso é uma obviedade, mas para os ministros do Supremo, tanto faz. Eles estão acima disso. O Alexandre de Moraes se comporta, e a Raquel Dodge fala sobre isso sem citá-lo, se comporta como juiz investigador. Uma figura que não existe desde a Constituição de 88. Mas ele, por meio desse inquérito, procede assim. E mais, no seu duro texto, a Raquel Dodge escreve que a lei do país, a lei brasileira, não autoriza, vamos lá, o judiciário a conduzir investigação penal. Mais grave, não autoriza que o faça de maneira sigilosa e, insisto, a revelia do titular da ação penal. Tem um trecho que eu vou destacar para encerrar a minha participação sobre esse assunto. Abro aspas para Raquel Dodge. O ordenamento jurídico vigente não prevê a hipótese de o mesmo juiz que entende que um fato é criminoso determinar a instauração de investigação e designar o responsável por essa investigação. Desenhou, e é lamentável que se tenha que desenhar matéria constitucional por um juiz do Supremo. Nós estamos muito mal parados.